Nós vamos cantar Somente Crer, e o irmão Rogério tem a oportunidade de transmitir o recado de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma boa manhã para os irmãos. Amém. Fiquem à vontade, pode se assentar. A gente está com a voz meia... A gente já não tem uma voz muito boa. Meio fanhosa. Ainda está gripado. Lutei com essa voz aí, mas não teve jeito. Está muito bonito. É, a voz ou o pregador? O pregador bonito, Ah, voz bonita. então tá bom. O tamanho dele é bonito. É. Todo bonito. Então, nesta manhã a gente gostaria de falar um pouquinho sobre alguma coisa que até um tempo atrás, como a gente recém está engatinhando na mensagem, a gente ouve muitas palavras que a gente não entende. Tipo, quando a gente ouvia pregações sobre pedra de coroa, logo a gente fica numa dúvida, o que é pedra de coroa? Que nem ontem o irmão estava falando a glória da Shekinah. O que é glória da Shekinah? Então a gente até ir pegando o fio da meada e se familiarizando com a mensagem trazida pelo profeta, eu gostei que já consegui chegar a um pequeno ponto e falar sobre o que é a pedra de coroa. Eu gostaria de ler então um texto bíblico com os irmãos, que está em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 4. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade. Queremos dizer que sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado pelos meus irmãos, pelo meu pastor. Graças te damos, ó Pai. Ilumina-nos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Para falar então sobre pedra de coroa, nós vamos começar quando o profeta pregou a mensagem, a estatura de um varão perfeito. Todo o plano de Deus... Rapaz, perdi meu esboço. Está aqui. Todo o plano de Deus para fazer a construção do seu próprio corpo. Todo o tempo que Deus levou durante um período de 7 eras da igreja para poder construir uma igreja perfeita, a sua noiva, a sua esposa.
O irmão Branham pega este texto, exatamente nesta mensagem, a estatura de um varão perfeito, para poder trazer para nós um pouquinho, se não bastante, daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos procurar a ser, para poder receber a pedra de coroa. Ele falou no parágrafo 78 desta mensagem, parágrafo 100, o irmão Branham diz: não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus. Então, o que nós podemos perceber é que Deus está interessado no indivíduo. É como muitas vezes há um grande esforço em pregar uma boa mensagem, uma grande mensagem, que o eleito possa captar a essência da mensagem, mas aquilo é realmente para o indivíduo. E o irmão Branham diz que muitas vezes nós encontramos alguém à beira do caminho, parado, sentado, acabrunhado, é porque você não começou corretamente ao assunto. E muitas vezes nós vemos tantos tipos de confusões na mensagem, é porque não começaram exatamente de forma correta o assunto. O primeiro de tudo, diz o profeta, você tem que ter um novo nascimento. Para poder começar a ter o primeiro adjetivo na estatura de um varão perfeito, tem que se ter um novo nascimento. Isso é uma coisa que a gente nunca entendia na denominação. É coisa boa um profeta que coloca as coisas no lugar. A gente pode ver na Bíblia Sagrada que Nicodemos, ele era um homem que ele era religioso, mas ele não tinha nenhuma qualidade da estatura do seu dia. Ele não teria a fé, não teria a virtude e a ciência, porque ele ainda nem era nascido de novo. Então, para nós termos o primeiro adjetivo na estatura de um varão perfeito, é preciso nascer de novo. E o novo nascimento apenas é o primeiro passo. Vamos ler aqui, parágrafo 45. A gente escolhe tanta coisa para ler, depois se complica aqui. A primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado, e depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Certo? A primeira coisa, antes de ter a fé, antes de você poder entrar à revelação da coisa genuína, você tem que ser nascido de novo. Então, muitas vezes não adianta muito tempo de jornada na mensagem, não, se muitas vezes nem é nascido de novo. Jesus Cristo disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ver, o profeta disse, ver quer dizer entender. Muitas vezes não entende a mensagem, não entende a terceira etapa, precisa nascer de novo. Às vezes isso é muito duro para nós, mas é a verdade. Aí a gente vê aqueles 7 adjetivos ali, diz: qual que eu me encaixo? Nenhum. Tem que primeiro nascer de novo. Então vamos lá, fé, parágrafo 75. Eu gostei quando eu pensei em fazer isso, eu gostei porque seria interessante. Agora, depois que obtém a fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem: Senhor, perdoe-me. E sobre eles vem uma grande obra de santificação. E ao deixar o altar, tem muito gozo,
e regressam ao seu assento dizendo: louvado seja Deus, já o tenho. Não, Senhor, você apenas tem chegado ao lugar onde pode começar a crescer. Amém? Então o arrepio, o sentimento de choro, não quer dizer nada, irmãos. O profeta diz nessa mesma mensagem, na mensagem: senhores, esse é o tempo, que um dos mistérios que o sétimo anjo traria para nós, seria o mistério do batismo com o Espírito Santo sem sensação, mas a pessoa de Cristo habitando no indivíduo. Então, você apenas chegou ao lugar onde vai começar a crescer. Você já nasceu de novo, agora você começa a entender as coisas. Você começa a ter a fé, e logo vai passar para a virtude. Fé, virtude. Se os irmãos perceberam, na minha Bíblia aqui a tradução está diferente, né? Mas nós vamos pela mensagem. Parágrafo 82. Eu vou passar por cada um pouquinho aqui para chegar à pedra de coroa. Parágrafo 82. Primeiramente, temos que ter fé. Fé só não é suficiente. Pedro disse: mostrai em vossa fé virtude. Temos que ter fé para assim ter onde colocar a virtude. Uma outra coisa que o profeta também ensina é que uma coisa é sequencial à outra. Temos que ter fé para ter onde colocar a virtude. Não podemos ter virtude sem ter a fé. Não podemos ter a fé sem ter o novo nascimento. Então temos o novo nascimento, temos a fé e a virtude. Agora, o que é virtude? O irmão Brana diz, parágrafo 83. Virtude, qualquer um sabe o que quer dizer virtude. E a temos que ter. Se saiu virtude dele para curar a mulher que estava enferma, então ele espera que a mesma virtude esteja em sua igreja, porque ele foi nosso exemplo. E se ele teve virtude para dar às pessoas, então ele espera que nós tenhamos virtude para dar às pessoas. Ele espera que tenhamos virtude para dar às pessoas. E o que é virtude? Virtude é força, poder. Amém? O irmão Brana explicou que Jesus tinha virtude, que aquela mulher, ao tocar na veste nas suas vestes, ela foi sarada. Agora, o que o pastor falou ontem encaixa perfeitamente, que muitas vezes na terceira etapa importa mais a palavra do que você ter um dom de cura. É evidentemente que cremos na cura divina, mas eu gostei que quando eu li a mensagem Humilha-te, o profeta falou mais um pouquinho sobre virtude, sobre poder. Parágrafo 77. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. O caminho para cima é para baixo. Sempre, se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. Então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Está vendo? Agora chegamos aqui. Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Isto é verdadeiramente poder. Conquistar a si mesmo, ó difícil tarefa. Comprometer-se a Cristo, tão difícil quanto a primeira. Mas isto é verdadeiramente poder. Então acrescentai à vossa fé virtude. Você já tem o novo nascimento, você tem a fé, agora comprometa-se a Cristo. Isto é verdadeiramente poder, diz o profeta. O próximo passo é a ciência. O profeta fala na mensagem, aqui no parágrafo 91. Agora, primeiramente temos fé, logo virtude, e em terceiro lugar acrescentamos ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus. Mas esta é a ciência para julgar
Julgar o quê? O bem do mal. E como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e a virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Agora, se temos a ciência, somos capazes de julgar se uma pregação ela realmente está de acordo com a palavra ou não. Se temos ciência de Deus para entender se aquilo está correto ou não, se a visão é escriturística ou não, se a doutrina realmente é bíblica ou não. Isto é ciência, diz o profeta. Não vá acrescentar nada, porque ainda não tem nada. O que vai fazer? Ainda não tem suficiente ciência de Deus para conhecer que a Bíblia não se contradiz? Então, quando estamos diante de uma doutrina errônea, que vai contra os princípios bíblicos, que vai contra os princípios da própria mensagem, que não encontramos apoio dentro da palavra de Deus, será que durante esse período que percorremos, apoiando e fazendo parte disso, será que nós teríamos alcançado a ciência durante esse tempo? Se temos ciência cristã juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Temperança. Parágrafo 136. Vou enfadar os irmãos aqui. Mas é a escola dominical. Amém. Esta temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma álcool. Ao menos nesse caso, esta é a temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo, e isto significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Muitas vezes nós lemos a mensagem e passamos por alto nisso aqui. Ele está passando aqui, já no mesmo momento que está lendo um parágrafo, já está pensando no pagamento, e passa por alto, e o profeta diz, significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Ó, quão difícil tarefa nós nos encontramos. Será que realmente estamos aptos a receber a pedra de coroa? Será que nós já chegamos a atingir a temperança? Agora não adianta nós dizermos, não, a temperança eu tenho, eu consigo, eu tenho paciência e controlo a minha língua, eu tenho temperança. Mas você não pode ter temperança e não ter a ciência. Você não pode ter temperança e não ter fé, não ter virtude. Porque um tem que seguir o outro. O profeta diz que você tem que ter a fé para depois colocar a virtude. Depois você tem que ter a virtude para depois colocar a ciência. E um seguindo o outro. Você não pode, eu vou botar a paciência aqui e depois eu consigo a fé. É um seguindo o outro e você vai assentando. Porque isso encaixa dentro das eras da igreja. A fé tipifica a primeira era da igreja. A virtude foi a segunda era da igreja. Cada mensageiro representando um adjetivo. Até chegarmos à era de Laodiceia. A era representada pelo amor fraternal. Onde o mensageiro foi o Elias, o profeta William Branham. Agora, paciência. Parágrafo 143. Isso aqui. Paciência. Vamos lá. Paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Muitas vezes
o nosso humano, ele é impaciente. E o que Deus exige de nós é a paciência com Ele. O irmão Branham diz que Noé teve paciência com Deus. Muitas vezes nós somos impacientes no lar, no trabalho, somos ansiosos, não temos paciência para esperar, mas a paciência que Deus nos exige é a paciência para com Ele. Quando colocamos algo na mão dEle e não o vemos resolvido de imediato, é Deus querendo ver se realmente temos paciência com Ele. Quando dizemos para Ele: Senhor, esse tipo de negócio não dá para aguentar mais não, o Senhor põe fim nisso daí, porque se o Senhor deixar por mim, eu estou ferrado. Então, a paciência que tem que se ter é a paciência com Deus, e esperar no Senhor. A próxima, piedade, parágrafo 224. Agora, em sexto lugar, e a paciência, piedade. Agora sim temos que acrescentar piedade. O que quer dizer piedade? Busquei em vários dicionários e não encontrei o significado, mas um dia estava na casa do irmão Jeffers e encontramos num dicionário: piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Após ter fé, virtude, ciência, temperança, paciência, a piedade é ser como Deus. E muitas coisas, uma das coisas que a igreja talvez não saiba, que ser como Deus é ela ser o próprio Deus representado na terra. Em um parágrafo na mensagem do Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta diz: quando essa igreja souber o que ela é, dar-se-á o rapto. Ela se irá no rapto. Porque muitas vezes a gente anda daqui para lá e de lá para cá e não sabe quem nós somos. Quando atingimos essa estatura, nós temos que saber que nós somos como Deus. Agora, ser como Deus é ser humilde como Deus, como Ele foi na terra. Atingirmos esta estatura, ser como Deus, não quer dizer andar de peito empinado, achar que a gente é alguma coisa, não. Ser como Deus é cumprir exatamente aquilo que Jesus Cristo cumpriu na terra. Como uma mensagem que estava escutando, quando Jesus orou no Getsêmani: Pai, passa de mim este cálice. O Pai não passou, Jesus Cristo bebeu. Não passou, então eu vou beber. Não foi possível passar. Então, ser como Deus é isso, é se encaixar dentro disso daqui. Amor fraternal, 229. Vou chegar à pedra de coroa, logo, logo. Parágrafo 229. Agora, bem, chegando à perfeição, em sétimo lugar a Bíblia diz: a piedade, o amor fraternal. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que esteja discutindo, ponha você no lugar do outro irmão. Amor fraternal. Quando chegarmos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. É uma das coisas difíceis, até para mim mesmo falar, porque a gente, meu Deus do céu, será que, analisando melhor, eu vou sentar para estudar isso daqui? Essa é uma mensagem chave para nos colocar no rapto. Essa é uma mensagem chave para que a gente possa receber a pedra de coroa, porque senão não adianta nada nós receber mensagem da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, se isso aqui não estiver enquadrado dentro de nós. Se nós não atingirmos cada passo desta aqui, da estatura do varão perfeito, a gente não pode receber a pedra de coroa, que é exatamente os 7 trovões. Já falei aqui, coisa séria. Então, o que a gente tem recebido é muito bom, o que a gente tem recebido é tremendo, é sobrenatural, mas irmão, o que acontece? A gente se regozija, a gente
Mas será que para fazer uma autoanálise, na paciência, na piedade, no amor fraternal, qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. Se é bom para ele, se é bom para mim, vamos fazer essa nossa autoanálise. Bom, vamos lá então, irmãos. A pedra de coroa, o profeta vai falar aqui, através da mensagem, parágrafo 232. Então o seguinte e ao amor fraternal, caridade, o qual é amor. Isso é a pedra de coroa. Amém? A pedra de coroa, então, é aquele 8º adjetivo. São 7. É fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E o 8º é a caridade, o qual é o amor, isso é, a pedra de coroa. Essa pedra de coroa, diz o profeta, a pedra de coroa nunca foi posta sobre a pirâmide. E não entendiam o porquê. A pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia virá. Isso é 1961. O irmão Brana tocou no ponto da pirâmide aqui. Tem o desenho, né, pastor? Tem o desenho onde cada adjetivo, fé, o mensageiro Paulo, a era de Éfeso, virtude, Irineu, Esmirna, e assim sucessivamente, até chegar à 7ª era. Agora é interessante que nós vamos ver mais adiante, quando essa pedra de coroa vem, ela exatamente vai se assentar em cima do amor fraternal. E quando ela vem, e quando o irmão Brana diz que estamos no amor fraternal, é exatamente estar em Laodiceia. Mas se nós pudéssemos chegar à pedra de coroa, será que estaríamos em Laodiceia? Estar na fé, estar na virtude, ciência, temperança, paciência, estar no amor fraternal é estar em Laodiceia. Senhor, mas eu estou em Laodiceia. Você está no amor fraternal. Porque no momento que você receber a revelação dos 7 trovões, você vai ter que sair de Laodiceia. Ela termina exatamente ali. É por isso que a era teve que terminar para a pedra de coroa poder descer. Se a era não termina, não tem pedra de coroa. Não tem pedra de coroa se a era de Laodiceia não terminasse. Amém? Parágrafo. Agora vamos lá então. A mensagem, senhores, é esse o tempo. Parágrafo 317. Irmão, o tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo está terminado. Que sucede? Que sucede? Agora, irmãos, poderia isso ser assim? Pense seriamente. Se é, então a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Agora, a pedra de coroa é os 7 trovões. Irmão Brana diz no 7º selo que os 7 trovões, aquilo que João não pôde escrever, e que nem Cristo mesmo pôde falar. O que João não pôde escrever foi os 7 trovões. O que Cristo não pôde falar seria da vinda, da manifestação do Filho do Homem. A pedra de coroa é os 7 trovões. Então, fica esclarecido que, na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 202, os luteranos, sob a justificação, foram os pés, subindo assim um pouco, logo Wesley com a santificação, depois os pentecostais foram os braços, com as obras e os atos, etc. Tiveram que ser armênios, tiveram que ser legalistas, porém agora temos chegado à cabeça, a pedra de coroa. E a pedra de coroa clama: graça, graça. Agora, se já Deus levou 7 eras, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, amor fraternal, e chegamos à pedra de coroa,
O que falta então para irmos embora daqui? É nós fazer parte desta pedra de coroa. E eu gostei, o irmão Brand disse, estamos na pedra de coroa. Mas se nós analisarmos, quem daquele tempo exatamente pode falar o que o profeta disse nesta mensagem? O que a gente pode perceber dentro da mensagem, muitas vezes são movimentos de ministros que andaram com o profeta, muito bom andar com o profeta, mas talvez usam desta influência para poder juntar povo ao seu lado. Agora vamos ver se temos a ciência para captar se aquilo ali realmente está de acordo com a palavra de Deus, se vai dizer realmente o que o profeta falou. Estamos à pedra de coroa. Agora o profeta estava. O irmão Brana chegou à pedra de coroa, e eu gostei quando eu li aqui em São João, quando Jesus Cristo disse, no capítulo 14 de São João, ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu disse, mas Senhor, onde eu estou, estejais vós também? O Senhor, vai que eu vou aí onde o Senhor está, vem aqui que eu vou. Jesus Cristo estava falando de uma condição espiritual que ele estava. Ele estava com toda a plenitude da divindade encarnada nele, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, estamos na pedra de coroa, estamos na revelação dos 7 trovões, é uma manifestação. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade, mas é tão bom quando a gente encontra na mensagem o profeta dizendo, você tem que crer, você não precisa entender tudo, vai devagarzinho. Hoje você entende uma letra, amanhã você entende outra, vai devagar. Senhor, eu creio. É como muitas vezes diz, olha, se essa mensagem está errada, eu vou para o inferno então, porque eu creio nela, eu nasci para crer na mensagem. Se está errado, eu vou para o erro com ela, porque ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da vida do eleito, né? É como a denominação faz parte de alguém que já está selado com a marca da besta. É muito difícil a gente querer convencer alguém e pregar a mensagem, pregar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para uma pessoa que já tem aquele selo dentro de si. Ela já está selado com aquilo ali. É muito duro, porque às vezes a gente tem familiares, tem amigos, mas vamos fazer o quê? Vamos tentar ganhar eles pelas obras, fica do lado dele ali, às vezes ele te faz uma boa ação, você nem fica quieto. Se ele não pode vir da forma que você vem, faça de tudo para você tentar levar ele de outra forma. Há muitos tipos de salvação, e Deus é aquele que vai dar um galardão naquele dia. Então, os 7 trovões é realmente a pedra de coroa, né? A pedra de coroa sendo ajustada, sendo colocada sobre cada indivíduo, e o irmão Brana diz, a igreja vai subindo até ser um corpo afinado, cada vez vai diminuindo mais, cada vez diminuindo mais, até chegar a ser a ponta de uma agulha, diz o profeta. Isso é tremendo. Mas eu gostaria de ler mais um parágrafo. Se os 7 trovões é a pedra de coroa, ela deve ser aceita por todo mundo. Cristo Jesus foi a pedra angular, e ele foi profetizado. Romanos 9:32. Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido.
Cristo era a pedra angular. E irmão Branham diz na mensagem: Senhores, é esse o tempo. Que ele estava lendo a Bíblia e estava numa visão, não sabia dizer, e abriu a Bíblia e deu Romanos 9, esse versículo que nós acabamos de ler. E ele não entendia, e ele conta nessa mensagem, naquelas séries de visões que estavam incompreendidas pelo próprio profeta, ele diz: eu não entendia, e disse: Senhor, o que significa isso? Fechei a minha Bíblia, e pode parecer como se criancice, pedi para o Senhor que, se fosse dele, abrir novamente, e saiu exatamente ali, Paulo dizendo aos romanos que os judeus trataram de crer pelas obras, e é pela fé que se tem que crer. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Agora, a pedra de coroa é exatamente isso, pedra de tropeço. O primeiro selo, o senhor tem aí, você? É o primeiro selo, parágrafo 81, fala exatamente disso. Não está aqui comigo, que pena. Ele fala exatamente que os 7 trovões seriam causa de tropeço, a pedra de coroa sendo causa de tropeço. E a Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por principal de esquina. A pedra que os edificadores rejeitam, hoje é a nossa principal pedra de esquina. A pedra que pastores rejeitam, que tropeçam nesta pedra, para nós é a pedra da salvação. A pedra que apóstolos rejeitam, para nós é a pedra da salvação, é a pedra de coroamento, é a pedra que nos levará no rapto. É uma coisa tão simples, mas tão boa ao mesmo tempo, tão simples, e até mesmo o eleito que não tem estudo, um eleito que não sabe escrever, eu tenho certeza que pela fé ele alcançará essa revelação. Não é pelas obras, não é pelo muito entender, diz o profeta. Como ele fala, tem irmãos que não sabem a diferença entre um ó e um grão de feijão, mas é eleito, ele vai captar esse mistério. Como uma certa vez um ministro disse: e como os faremos quando tiver um eleito lá no meio da roça, no meio do mato? Essas coisas é muito difícil. Ó, irmão, mas se ele é eleito, Deus, o problema é de Deus. Muitas vezes a gente quer tirar o problema de Deus para cima de nós. Olha, o senhor elegeu ele, o problema é seu, senhor. Com toda a humildade. O problema é de Deus. Deus é que sabe como vai fazer com que aquele eleito entre e receba essa revelação. Então, esta é... O senhor ouviu o barulho do trovão? Parecido, né? Coisa boa, a pedra de tropeço. Então, irmãos, a pedra de coroa é exatamente isso. É o selo, é a conclusão, quando você está selado. A pedra de coroa também é a terceira etapa. Eu tinha um parágrafo na mensagem almas que estão em prisão agora. Na mensagem dos Estados Unidos é o parágrafo 303. O irmão Branham perguntando e falando sobre a terceira puxada. Ele disse: poderia ser isto o coroamento da pirâmide? Se rejeitarmos a terceira etapa, não tem coroamento. Não tem coroamento no indivíduo se for rejeitada esta pedra. Amém? Senhor Jesus, graças te damos por estas palavras que foram ditas com muito esforço do humano. Muito obrigado pelos irmãos, pelo companheirismo e por tudo que o Senhor já fez por nós e que o Senhor continuará fazendo. Graças te damos e que
o Senhor possa continuar conosco durante este dia. No nome do Senhor Jesus. Amém.